Irmãos, podem sentar-se em nome de Jesus. Romanos 8. Abra a palavra do Senhor. Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor continuar falando, né? Que Deus já começou a falar com a gente. Que bênção a gente poder estar aqui, poder orar e agora a gente poder olhar para a palavra do Senhor e nos alimentar mais um pouquinho. O ano passado, no mês de setembro, nós tivemos uma vigília entre a nossa igreja e a igreja do Prado Velho. E naquela ocasião nós meditamos em Romanos 8, em outros aspectos. E hoje nós vamos falar sobre lamentos que resultam em glória. Ou, se você preferir um outro título, os 3 gemidos de Romanos 8. É maravilhoso nós olharmos para a palavra do Senhor, nos detalhes que muitas vezes a palavra do Senhor esconde para nós, mas tão importante para nós termos essa consciência. O primeiro gemido que nós encontramos na palavra do Senhor está no versículo 22, Romanos 8, 22. Deixa a Bíblia aberta aí, para a gente depois continuar meditando. Ou se você está com o teu celular, deixa ele abertinho aí, no texto de Romanos 8, 22. Aqui apresenta um gemido da natureza. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O primeiro gemido que a gente encontra em Romanos 8 é o gemido da natureza. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, logo nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, a gente vê que Deus foi criando tudo na mais perfeita harmonia, tudo perfeito. O próprio Deus olhando, criou a luz e viu Deus que a luz era boa, e depois ele foi separando e criando e organizando as estrelas, e vendo que era bom, organizou o sol, o reino vegetal, depois o reino animal, depois ele cria o homem. E quando ele cria o homem e viu Deus que tudo era muito bom, tem a palavra muito lá no final do capítulo 1, tudo na mais perfeita harmonia, e Deus colocou o homem ali, e deu a ordem para o homem, para 2 funções muito específicas. A primeira profissão do ser humano foi ser jardineiro, junto com alguém que coloca nome nos animais, taxonomia, dar nome às plantas, aos animais. Essa foi as primeiras atividades do ser humano. Deus deixou a natureza para que o homem pudesse cuidar, porque na verdade a natureza, ela é a nossa casa. E se rebela contra o Senhor, ele se levanta contra Deus, e ele cai em pecado, e o seu pecado atingiu a sua vida espiritual, ele fugiu da presença de Deus, atingiu o seu lado físico, ele ficou com vergonha da sua esposa, e quando Deus trata com ele, uma das coisas que Deus dá como consequência do pecado é: maldita é a terra por causa de você. Você pode ler esses detalhes no capítulo 3 de Gênesis. E quando Deus diz que a terra seria maldita, que produziria espinhos e abrolhos, ou cardos e abrolhos, realmente isso aconteceu.
O pecado, ele desestrutura o ser humano e desestrutura a própria natureza. Tem uma poesia que fala muito lindo, que fala do rio, que fala assim, eu só queria passar, quando tem as enchentes, né? E aí o ser humano, ele joga todo o lixo nos rios, polui os rios abertamente, sem o menor escrúpulo. Ele destrói a natureza, ele é capaz de chegar numa árvore de 4 séculos, como tem nas grandes florestas, e passar a motosserra sem o menor respeito para a natureza. Ele é capaz, no garimpo, de jogar mercúrio, não importando se os ribeirinhos, as pessoas vão sofrer com câncer. Quando eu morava no interior ali de São Paulo, nós tínhamos uma congregação, e temos até hoje uma congregação maravilhosa, ali na cidade de Barretos, e um dos maiores hospitais de câncer do país está lá, em Barretos. E nós temos uma casa de apoio, nós temos 5 apartamentos lá, para receber as pessoas. Quem é adventista da promessa, que vem de fora fazer tratamento lá, já quando faz a ficha e diz que é da igreja, eles perguntam a religião, e falam assim, a tua igreja tem casa de apoio aqui na cidade, e nós temos e atendemos as pessoas. E muitas vezes eu ia lá visitar a nossa congregação e orava para muitas pessoas com câncer, vindo da região norte, desses lugares de garimpo, e o mercúrio, ele produz, uma das coisas, metal pesado, produz o câncer. A gente via pessoas novas, vinham irmãos da nossa igreja, e a gente orava por eles, estava ali em tratamento. O ser humano, ele envenena todas as coisas, ele destrói. E a Bíblia, quando você olha aqui para a palavra de Deus em Romanos 8, você vê a natureza gemendo. Olha como é que diz aqui o versículo, a partir do versículo 18, quando ele diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está falando dos sofrimentos dessa vida em decorrência além da vida que a gente vive aqui neste mundo, mas principalmente da natureza. Olha o 19, como é que diz o versículo 19? A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há um gemido dos pássaros, dos peixes. O ser humano destrói, joga petróleo no mar, destrói toda a natureza, polui todas as coisas, estraga a sua própria casa, o seu próprio quintal, né? E aí ele fala assim no versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade. Mas a vaidade dela, não é a vaidade dela, é a vaidade do ser humano. Não por sua própria vontade, o versículo 20 deixa bem claro, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Sabe, irmãos, uma das coisas que vai acontecer quando Jesus voltar, vai ser devolver o equilíbrio ecológico. A Bíblia fala de novos céus e da nova terra também. E a Bíblia fala de animais ferozes estando junto, fala que o urso, o leão, pastará junto com a vaca. Fala da cobra, do basilisco, e fala uma criança vai pôr a mão e não vai acontecer nada, porque vai voltar ao estado original. Quando a gente lê da queda de Eva, e fala dela conversar com a serpente, as pessoas falam, a gente quando vê uma serpente, uma cobra, a gente foge dela, a gente não conversa com ela. Hoje não. Hoje realmente é assim, né? Hoje tem um desequilíbrio, mas o primeiro casal não tinha relacionamento com todos os animais, com a serpente. Certamente a serpente não era como é hoje, atacando. Não havia esse desequilíbrio da própria natureza que aconteceu após o pecado. Mas isso vai ser devolvido, porque a própria natureza aguarda, conforme o versículo 20, ele aguarda a revelação dos filhos de Deus para se libertar do seu cativeiro. Glória a Deus, amém, irmãos? A volta do Senhor Jesus, a trombeta que vai soar, não vai ser só para salvar o ser humano, mas salvar a própria natureza, o próprio sistema ecológico que está totalmente destruído. O ser humano destruiu a sua própria casa,
transformou num depósito de lixo, né? Um depósito de lixo. Mas graças a Deus, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Olha a grandeza do Evangelho, olha como a Bíblia coloca a situação daqueles que se convertem, né? Porque o versículo 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, mas ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E o Evangelho é claro que a gente prega o Evangelho para as pessoas, para transformar a vida das pessoas, o coração das pessoas, para colocar as pessoas no padrão de Deus e tirá-las do padrão do mundo. Tirar os Reynolds da sua gula pelo pecado e fazê-los reinar realmente como filho de Deus, na presença de Deus. É isso que o Evangelho produz. Amém, irmãos? É para isso que a gente luta, é para isso que a gente anuncia o Evangelho. O Evangelho é para o ser humano, mas por consequência atinge a natureza. E a natureza, ela está em suspense, aguardando os filhos de Deus, não apenas num movimento ecológico aqui nessa vida, mas principalmente quando esse texto anuncia a manifestação gloriosa do povo de Deus. Semana que vem, se Deus quiser, sábado que vem, se Deus quiser, nós estaremos falando aqui na nossa carta aqui de Corinto, nós estaremos falando sobre ressurreição. Vai ser uma continuação, praticamente, daquilo que nós estamos falando hoje. Mas vamos voltar aqui para... Esse é o primeiro gemido, o gemido da natureza. Mas tem um segundo gemido aqui no capítulo 8. Esse gemido agora não é da natureza. Dá uma olhadinha no versículo 23. O segundo gemido, o segundo lamento, diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Veja que a palavra Espírito está com um E maiúsculo, é o Espírito Santo. Nós que temos a primícia do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí tem um segundo gemido, o gemido da igreja. E Paulo fala assim: nós também gememos. E ele fala a razão porque a igreja, ou o povo de Deus, possui no seu íntimo um lamento, um gemido. E ele fala assim, no versículo 23, porque nós temos as primícias do Espírito Santo. Quando alguém levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, é a atitude mais importante que alguém tem, é quando ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor. É a data mais importante que a data do casamento. Mais importante do que a data de nascimento, é o nascimento espiritual. Porque a partir daquele momento que ele entrega, o seu corpo passa a ser morada do Espírito Santo. E como morada do Espírito Santo que nós temos, nós passamos a experimentar uma certa ambiguidade. Por isso que a igreja geme. Porque ela possui uma vocação, e desculpe a emoção, porque nós somos vocacionados, não para morar aqui nessa terra, não para vivermos aqui neste mundo, nós somos vocacionados para a eternidade, para uma vida sem fim, amém, irmãos? E nós vivemos com a nossa mente no céu, nós aguardamos novos céus e nova terra, mas ao mesmo tempo, quando a gente acorda, a gente está na Avenida Anita Garibaldi, aqui na Flávio da Alegrave, 9745. Ou andamos na Rua 15, no calçadão da 15,
ou nós estamos aqui neste mundo. Ao mesmo tempo que a gente aguarda a grande ceia do Senhor, porque Jesus falou assim para os discípulos, dia 23 nós vamos ter Santa Ceia aqui, irmão. É maravilhoso participarmos da Santa Ceia. E Jesus falou assim, e não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Glória a Deus. Haverá um dia que nós vamos estar com o Senhor, mas nós estamos aqui na terra ainda, amém, irmãos? A gente anseia por aquele cálice que Jesus disse, vou beber de novo convosco, mas no nosso dia a dia a gente toma uma gasosa Cine, não é verdade? De framboesa. Os curitibanos gostam demais, não é verdade? Nós gostamos, nós sabemos que é a gasosa Cine, né? Mas na verdade nós temos uma vocação celestial, amém, irmãos? Estamos aqui nessa vida, dependemos dessa vida, vivemos a vida de acordo com aquilo que Deus nos dá, mas com uma vocação celestial. Números 13 fala de um episódio que aconteceu quando o povo estava no deserto. Moisés envia 12 espias e eles vão até a terra de Canaã, e eles espiam a terra, e na volta eles resolvem trazer frutos, e resolveram trazer um cacho de uva da terra de Canaã para o povo que estava no deserto, para mostrar que a terra realmente era uma terra boa, que aquilo que Deus tinha prometido para eles, a terra que manda leite e mel, era algo verdadeiro. Então eles cortam um cacho de uva, mas o cacho era enorme. Eles pegam uma vara, uma verga, e precisa de 2 homens para carregar o cacho de uva. Se você for em Israel e nos transportes de turismo, tem a figura, ou a sombra de 2 homens, uma vara e um cacho de uva da altura de uma pessoa arrastando no chão. É o símbolo, é um dos símbolos do cacho de uva. E eu e você, quando nós aceitamos Jesus e passamos a ser santuário do Espírito Santo, a gente é como aquele povo que estava lá no deserto e que a gente pode experimentar o cacho de uva da vida eterna quando a gente é batizado no Espírito Santo, amém, irmãos? Quando a gente é cercado pela ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos pega e nos quebranta diante de um louvor, quando o Senhor nos quebra diante da palavra dEle, quando o Senhor atua na nossa vida de uma forma maravilhosa, seja num culto, seja numa santa ceia, ou seja no momento de oração, como nós tivemos ontem à tarde, um grupo de irmãos se reuniu só para cantar, ouvir testemunho e orar, e foi uma tarde maravilhosa, né, presbítero Silvio? Maravilhoso, né, a diaconisa Adélia também estava lá, também, nós estávamos juntos lá, cantando, orando, muitos outros irmãos aqui também estavam, a gente estava cantando e orando, sem nenhum formalismo, só pela alegria de estar junto, de poder dar glória a Deus, de poder exaltar a Deus, de poder abrir o nosso inário, de cantar cânticos avulsos, e de poder exaltar o nome do Senhor, e deixar Deus falar conosco, amém, irmão? Nesses momentos nós estamos no deserto, mas nós estamos experimentando e sabendo que a vida eterna é algo maravilhoso para nós, e que o Senhor reserva coisas grandiosas para nós, e nesses momentos nós temos a certeza da vida eterna, mas nós também gememos, porque nós passamos por lutas aqui nessa vida, passamos por dificuldades aqui nessa vida, porque às vezes no mundo que a gente tem, a gente passa por aflição, como a gente às vezes sabe de alguns irmãos, que quando passam por lutas, é difícil a gente ver, né, os irmãos às vezes passando por uma luta, um desafio, enfrentando uma enfermidade. Então aí o nosso coração
a gente tem um gemido também. Mas muitas vezes também a igreja tem esse sentimento quando ele olha para a sociedade e vê uma sociedade tão distraída, tão distante do Senhor, e muitas vezes não querendo experimentar a doçura do Evangelho, não querendo a graça, não querendo o amor, não querendo a bondade, achando que é muito difícil estar na casa do Senhor. Ou muitas vezes também a igreja tem esse gemido, ela sente também, quando irmãos que já experimentaram da graça de Deus, já experimentaram o Evangelho, já sabe o quão maravilhoso é estar na casa do Senhor, mas prefere viver longe dos parâmetros da palavra do Senhor. Ao invés de se alimentar da palavra de Deus diariamente, de uma vida devocional, de levar uma vida de intimidade com Deus, prefere viver, ter intimidade com outras coisas. E nesse sentido, nós sofremos. Quem de nós, como servos do Senhor, quando a gente sabe de um parente, de um amigo, de um colega, de alguém que já experimentou a graça de Deus e hoje está longe, dá uma dor muito grande no nosso coração, porque podia estar com a gente, podia estar ainda vivendo na esperança, porque a grande angústia da igreja é essa, ela vive por esperança. Ela é movida por esperança. E é porque, olha o versículo 24. Porque na esperança somos salvos. Então nós já somos salvos, experimentamos, mas a gente passa por luta. Mas ainda bem, irmãos, que a gente tem 2 intercessores. Você sabia disso? Que você tem 2 intercessores? Além do grupo de intercessão, além dos irmãos que oram por nós, a gente também tem 2 intercessores maravilhosos, indispensável para nós. O primeiro intercessor da minha vida e da sua vida está no versículo 34, Romanos 8, 34. Olha quem é esse intercessor. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe quem que é teu primeiro intercessor? O teu Senhor, o teu Salvador, irmão, o teu Jesus, é Ele mesmo, o Filho de Deus que você aceitou. O Filho de Deus que você pediu para escrever o nome lá no livro da vida. Sabe, aquele dia do batismo. Eu não sei como é que foi o teu batismo. Mas o meu batismo, eu lembro sempre dele. Nós não estávamos em muitas pessoas. No dia do meu batismo, nós estávamos em 4 pessoas. Eu, meu pai e minha mãe, que já dormem no Senhor. E o irmão Edgar Bloch, que é presbítero aqui na igreja do Bairro Alto. Nós batizamos no mesmo dia 30 de setembro de 1978. Tinha pouquinhos irmãos, mas eu estava de branco, eu pus a mão no meu coração e falei: Senhor, a minha vida é tua. E naquele dia eu fui batizado nas águas. Eu lembro até a cor da água. E nos momentos de lutas e de dificuldades, eu olho para o dia do meu batismo, para aquele dia. Então, irmãos, nosso compromisso, sabe aquele compromisso que você tem com o Senhor? Ele é o teu primeiro intercessor. O Senhor Jesus Cristo é o teu intercessor. Ele nos pegou das trevas e diz:
Efésios capítulo 1, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E Paulo escreveu assim: acima de todo principado e potestade, você está acima. O inferno não pode te derrotar, porque você está nas mãos do Senhor. O Senhor te elevou e Ele é o teu grande intercessor. O Senhor Jesus Cristo. Eu quero te falar de um segundo intercessor teu. Foi o texto que o presbítero Daniel leu no início da nossa reflexão. Versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossa fraqueza. Paulo não se sentiu um super-homem. E nós também não somos super. Nós somos mini. Mas nós temos alguém que ajuda na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas nossas falhas. Aquele que veio habitar no dia que você aceitou Jesus, o teu corpo é santuário dele. Ele diz assim: porque não sabemos orar como convém, nem orar direito nós sabemos. E quando eu vejo uma frase como essa, eu não fico com vergonha. Porque o texto está dizendo que a gente não sabe orar direito. Por mais que a gente ore, por mais que a gente faça a nossa vida devocional. Eu não sei como você faz a tua vida devocional, como você vive. Mas mesmo na nossa vida devocional, mesmo nas nossas orações da madrugada, mesmo nas nossas orações durante o dia, muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas esse texto não nos deixa envergonhado por causa disso. Isso não é nenhuma frase para a gente deixar de orar. Não, pelo contrário. Mas mesmo que a gente ore, ainda a gente não sabe orar direito, mas nem por isso o Senhor nos rejeita, porque aquele que habita em nós, diz assim, porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O teu primeiro intercessor é Jesus Cristo, perante as cortes celestiais. O teu segundo intercessor é o Espírito Santo. Às vezes também a gente não sabe orar direito, e às vezes a gente só fica calado diante do Senhor e fecha os olhos, e muitas vezes as palavras não vêm. Mas quando a gente está no sentido de querer nos comunicar com o Senhor, uma paz maravilhosa invade o nosso coração, uma alegria que não é dessa terra, uma alegria celestial invade o nosso ser, e então nós podemos glorificar. São esses momentos. Eu não sei se é Jesus ou se é o Espírito, ou se é os dois juntos, diante do Pai. Que mesmo que a gente não entenda, Ele diz diante do trono do Senhor: recebe esse meu filho, recebe, olha para Ele. Se coloca no nosso lugar, se coloca no nosso favor e nos ajuda nas nossas fraquezas. E diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tiago disse que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme de nós, por isso ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Quando eu leio o 28, que é um versículo super verdadeiro mesmo, um versículo que a gente tem que decorar e ter consciência. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou o seu decreto. Todas as coisas.
eu olho para esse versículo 28 e lembro dos versículos anteriores e falo assim para Deus: também com um intercessor como esse, como é que as coisas não vai dar certo? Como é que não vai dar certo, irmão, as coisas para você? Todas as coisas vão contribuir para a tua vida e para o teu crescimento, sim, porque é o Espírito Santo que habita em você e intercede por você, mesmo que você não entenda. Pode ser o dom de línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, esses gemidos inexprimíveis, pode, mas pode ser muito mais do que isso, porque o nosso Deus em que nós servimos, Ele simplesmente é infinito e você é dele. Você é do Senhor, meu querido irmão. Você pertence para o Senhor. Jesus intercede por você, pelo sacrifício que Ele fez lá na cruz, e no dia a dia, movendo no teu coração, o Espírito Santo intercede por você, mesmo que você não saiba orar, mesmo que você não saiba adorar a Deus, mesmo que você não saiba tudo da dimensão do Espírito, ainda assim, Ele ama você, e quer você para Ele. Ele não vai soltar a tua mão, até te conduzir para a eternidade. Por isso, segure firme na mão do Senhor, não vacile, levante a sua cabeça, saiba de quem você é, saiba que você pertence para o Senhor. E se o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis, o mínimo que eu posso fazer pelo corpo de Cristo é também chorar pelo corpo de Cristo, interceder pelo corpo de Cristo. O mínimo que a gente pode fazer é chorar pelos nossos parentes, interceder pelos nossos parentes, interceder pelos nossos amigos, interceder por aqueles que nós conhecemos, interceder por nossos filhos, interceder por todos. Você quer fazer isso? Eu quero te convidar neste momento, em nome de Jesus, a dobrar os seus joelhos. E depois eu passo a palavra para o presbítero Daniel fazer a conclusão do culto. Ajoelhados, vamos falar com o Senhor. Você, irmão, na sua casa também, ore conosco. Senhor, nosso grande e maravilhoso Deus. Muitas vezes, Senhor, nós não sabemos orar como convém. Ó Senhor amado, mas nós temos um intercessor maravilhoso, que é o Espírito da glória, o Espírito Santo, intercedendo por nós diante do trono de Deus. Senhor amado, sabemos que esses momentos de quebrantamento produz para nós, para a tua igreja, um peso elevado de glória, um peso elevado ó Senhor amado, da glória eterna, do qual nós poderemos experimentar. Senhor amado, nós temos o grande intercessor Jesus. Obrigado, Senhor, porque pelo teu sacrifício interceder por nós perante as regiões celestiais, perante os anjos, os arcanjos, serafins e querubins. Tu intercederes por nós, ó Senhor, e nos colocarmos posicionalmente acima de todo principado e potestade. Mas no nosso dia a dia, Senhor, muitas vezes não sabemos orar, mas ó Espírito do Deus vivo, intercede por nós, apesar de nossas limitações, apesar de nossas fraquezas, Tu intercedes por nós, ó Senhor. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor amado, meu Senhor maravilhoso, venha derramar da Tua bênção e da Tua graça, meu Pai, sobre toda a Tua igreja. Senhor, sabemos que a natureza também geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, mas nós também sabemos que a igreja também
Traz no seu âmago, na sua intimidade, um gemido a favor daqueles que não são salvos, daqueles que estão perdidos. Por isso nós colocamos os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa vila. Senhor amado, entra com providência e nos use para a tua glória e para a tua honra, Senhor amado. E dizemos, ó Senhor amado, continue quebrantando o nosso coração e produzindo vida e vida com abundância para a tua glória e para a tua honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso ou não, irmãos? Ele morreu por você. Ele te salva e intercede por você. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Quero convidar o presbítero Daniel a fazer a oração, concluir, fazer os pedidos de oração. E você, meu irmão, segure as mãos do Senhor Jesus. A gente vive em dias difíceis, dias que se aproximam da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas não olha nem para a direita nem para a esquerda, não. Olha para a vocação que Deus te dá. Deus te quer você para Ele, para a glória dEle, vitoriosamente para Ele. Em nome de Jesus.